Amém. Não é? Que bom é saber que o Senhor faz, não é que vai fazer, Ele faz, né? Infinitamente mais. Queria meditar na palavra de Deus com vocês, no segundo livro de Reis, no capítulo 2, versículo 9. A palavra de Deus vai nos ajudar nessa noite a entender um dos desejos ardentes do nosso coração, desejo de conhecer e de experimentar mais desse Deus que faz infinitamente mais pela nossa vida. 2 Reis 2:9. Já está aí, né? Está fácil, não precisa nem abrir a Bíblia, só ler. Então fica de pé comigo, leia aí comigo aquilo que está a uma só voz. Acho que todos nós podemos ler juntos, tá bem? Você consegue enxergar essa letrinha aí atrás? Eu estou precisando de óculos então, viu? Olha só, hein? Então vamos dizer juntos aqui. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja sobre mim dobrada porção de teu espírito. Vamos orar ao Senhor. Pai, esse pedido que o teu filho fez há tantos anos atrás é tão sério, Senhor. E eu queria te pedir que nessa noite, quando vamos meditar nessa conversa de Eliseu e Elias diante do Senhor, que o Senhor esteja falando ao nosso coração e abrindo os nossos olhos para enxergar aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida também. Ó Pai, eu queria te pedir que de uma maneira que só o Senhor pode fazer, que só o teu Espírito pode fazer, que o Senhor estivesse despertando a cada coração aqui nessa noite. E que nós possamos, Senhor, ter um tipo de desejo dentro da alma, um desejo de conhecer a tua grandeza, de conhecer o teu poder, uma fome, uma sede imensa da tua graça, Senhor. E que esses movimentos que às vezes a gente está vendo na vida de um ou de outro, possa ser, Senhor, um movimento do teu Espírito na nossa própria vida, Pai. Ó Pai, não nos deixa apenas perceber fatos, circunstâncias ou lugares, mas ajuda-nos a perceber o Senhor, a tua presença, a tua graça, o teu poder e a tua glória. E eu quero dizer, Senhor, que se o Senhor não manifestar a tua glória aqui, o teu poder, não tem sentido esse nosso ajuntamento, porque o Senhor é o sentido da nossa presença aqui e da nossa adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Olha para o teu irmão e diz assim, ó, bendito é o Senhor. Pode dizer, viu? Bendito é o nosso Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Você pode se sentar, querido. Há muito tempo essa conversa de Eliseu e Elias mexe com o meu coração. É uma conversa que sempre tocou a minha alma. Porque à medida que a gente vai lendo a palavra de Deus, vai vendo que um dos maiores profetas de Israel foi Elias. Um homem que Deus usou de maneira poderosa para realizar milagres extraordinários naquele tempo. E para com uma ousadia tremenda, profética, enfrentar os poderosos do seu tempo que estavam desviando o povo de Deus do caminho de Deus. Um homem que foi sustentado por Deus num tempo de grande luta, onde houve uma seca durante tanto tempo, e ninguém tinha comida, ninguém tinha nada para oferecer. E de repente Deus sustentava esse homem pelo poder do seu Espírito, mandando os corvos, não é? Mandando aqueles pássaros pretos que são interessantes, levarem a comida para ele. Você já viu como é que trabalha esse pássaro preto? Aqui no Brasil, aqui a gente não tem muito, né? Mas eu vi uma vez um bando deles na Índia, e é uma coisa interessante, você não pode deixar uma janela aberta, não pode deixar uma porta aberta, porque eles são ladrões. Eles entram dentro de casa, eles entram, pegam no bico que tiver em cima da mesa e saem voando, correndo. E eu fico imaginando o Senhor sustentando Elias. E iam lá os agentes secretos do Senhor, aqueles corvos para lá e para cá, e entravam aqui, e quando alguém dizia, mas é o último, saiu, né? E já foi, porque aquele o Senhor já tinha reservado para aquele servo de Deus. E de repente, no final já do seu ministério,
ele passa por uma série de lutas emocionais, e Deus diz para ele: olha, você não está sozinho, eu sou contigo, mas você vai passar a missão agora para um outro jovem. E vai lá, e vai separar para mim esse servo que é Eliseu. E ele vai lá, chama aquele moço começa a ajudá-lo, e quando vai chegando bem perto da data do Senhor e do momento do Senhor arrebatar Elias, porque ele passou por esse arrebatamento, Deus coloca essas frases, essas palavras que nós lemos nos lábios de Elias: o que é que você quer como herança? O que é que você quer como herança? O que é que você quer como herança? Presta atenção nisso, olha. O que é que você quer como herança? É uma palavra forte, não é? Eu quero te deixar um legado. Eu quero deixar para você um tesouro. Eu quero deixar alguma coisa muito importante, muito especial para a tua vida. O que é que você quer como herança? E aí aquele homem com tanta ousadia olha para Elias e diz assim: eu quero que Deus dê para mim o dobro da unção, do poder e da graça que Ele deu para você. E aí Elias vai dizer assim: é difícil o seu pedido. Porque o que é uma herança? O que é a herança? É algo que eu tenho e que eu tenho que dar para alguém. Mas o dobro do poder, da unção e da graça que Deus havia derramado sobre Elias, ele não tinha para dar. Não era dele. E então ele faz uma condição, ele diz assim: olha, tudo bem, é difícil o que você está pedindo, mas se você puder ver, se você estiver comigo, se você ver o momento em que o Senhor me levar para a sua glória, me arrebatar naquela carruagem de fogo, no meio daquele turbilhão, conforme a palavra de Deus nos fala, aquele que me deu a herança vai dar para você aquilo que você está pedindo. A minha pergunta nessa noite é: que herança você quer? O que é que você está buscando? Qual é o tesouro maior do teu coração? E nessa noite eu queria dizer para você que há um tesouro tremendo e maravilhoso, que é a unção do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Nós estamos num tempo tão glorioso, tão maravilhoso, tão especial, que não apenas homens especialíssimos como naquele tempo podiam receber a unção do Espírito, mas nesse tempo não. Nesse tempo a unção do Espírito é dada por aquele que é dono dessa unção, o Pai eterno, o Deus eterno, o Senhor Todo-Poderoso, a todos quantos invocam o seu nome. E a minha pergunta para você é: qual é o tesouro ou a herança que você quer? Se você tem no seu coração o mesmo sentimento de Eliseu, e hoje você está aqui nesse templo, a dizer: olha, Senhor, eu quero a porção dobrada, triplicada, quadruplicada, daquilo que o Senhor tem para derramar sobre a minha vida, da tua graça. Se esse é o sentimento que está no teu coração, eu quero dizer algumas condições para você, de como é que isso pode acontecer. O que é que estava por trás dessa experiência de Eliseu e de Elias, que pode nos ajudar a caminhar na direção dessa porção dobrada, triplicada ou quadruplicada da graça de Deus, da unção do Espírito Santo de Deus? A primeira coisa que eu aprendo olhando para essa história e entendendo a dinâmica de Deus, é que se você de fato deseja essa unção do Espírito, isso precisa ser algo desejado de todo o seu coração, algo desejado de toda a sua alma. A palavra de Deus vai nos dizer que nessa experiência de Elias e de Eliseu, desde a vocação até esse momento, alguma coisa tremenda de Deus estava acontecendo. A primeira coisa foi um convite que veio do céu para ele. Ele estava um dia arando lá a terra dele, cuidando das coisas dele, do negócio dele, e de repente
Passa por ali o homem de Deus, o profeta, tira a sua capa, joga sobre o ombro desse moço, dizendo: há um convite do céu para você. O Senhor está te chamando para ser um profeta. A porta do céu se abriu para você, para derramar graça sobre a sua vida. E eu quero dizer para você que sempre que a gente caminhar na dinâmica do Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente tem que entender que é a porta do céu que se abre para nós. Essa é uma herança ou um tesouro que eu não posso dar para você. Eu não tenho. Porque o Espírito Santo é do Deus eterno, só Ele que derrama. Quero dizer para você que essa é uma herança e um tesouro que, como pai, eu não posso dar para o meu filho. Eu vou orar por ele, eu vou ensinar os caminhos do Senhor para ele, com toda a força do meu coração, mas não é meu, eu não posso dar de presente para ele, porque só o Pai eterno pode dar para ele. E eu quero dizer para você que Deus abriu a porta do céu para você. E aquilo que você pode receber dele não é uma herança de alguém muito querido, mas é a porta do céu que se abriu, e aquele que está sentado no trono da glória é que quer derramar sobre você o tesouro dele, o seu próprio Espírito Santo. E isso já é um grande privilégio. Mas agora chegar aquele moço e dizer: Senhor, aquilo que o Senhor preparou até agora para mim é pouco, eu quero mais. Pode parecer uma grande ousadia, não é verdade? Uma grande ousadia. Mas essa é uma santa ousadia. Essa é uma tremenda ousadia. Dizer: Senhor, eu não me contento só com a capa do profeta. Eu não quero apenas, Senhor, a roupa do profeta. Eu não quero apenas o cargo do profeta. Eu não quero apenas o título do profeta. Eu não quero apenas o respeito que as pessoas têm pelo profeta. Não, Senhor, eu quero que o Senhor me encha com a tua graça. E essa é a minha riqueza, que só pode vir através da porta do céu. O que Eliseu estava dizendo é que ele queria o mais importante. Quantas vezes nós queremos mais e muito mais o que realmente não tem significado? Não é verdade? Você já assistiu o Show do Milhão, não assistiu? Quem não assistiu, né? Também você fica contando, ver quantos pontos você faz? Quem já ganhou 1 milhão em casa aí? Né? Eu ainda não ganhei 1 milhão em casa, eu estou tentando ainda, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você interessante. Você já percebeu que sempre quando, naquela hora da entrevista do começo, diz assim: o que é que você deseja? Quanto você quer ganhar? O que é que você vai fazer com esse dinheiro? Já parou para pensar nisso? Todo mundo chega lá dizendo: bom, para mim, se eu ganhar tanto, vai ser tão bom, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Alguns estão pensando neles, estão pensando no vovô, no papai, tá? Cada um tem a sua história. Agora, você já pensou que a cada pessoa que aparece ali naquele programa, representa algum de nós? Nós estamos perseguindo alvos na nossa vida, buscando sonhos na nossa vida. Estamos fazendo investimentos de esperança em nós mesmos. E se agora você tivesse que se apresentar aqui e a gente dissesse: o que é que você está esperando da vida? Qual é o teu sonho? O que é que você quer alcançar? Qual seria a tua história? Você já percebeu que, à medida que o tempo passa, a nossa história vai mudando? O sonho de ontem, que já foi alcançado, parece tão pequeno, e a gente diz: já foi. E a gente quer o de hoje, o de amanhã, depois de amanhã, e aquilo vai num processo, né? E a gente sempre quer mais. Por que será que nas coisas do Espírito a gente não tem a mesma fome e a mesma sede? O que Eliseu estava dizendo era: eu quero mais do meu Deus. Por isso essa não era uma resposta arrogante. Eu não estou satisfeito só com a capa, com o título, com o lugar,
ou com as marcas de bênção que eu já tive, ou até com o conhecimento do aprendizado de andar com você, Elias. Eu quero mais do meu Deus. E aí eu quero dizer para você que aquilo que nós cantamos é uma coisa que é verdadeira, porque o Senhor sempre tem infinitamente mais, porque Ele é inesgotável. A janela do céu está aberta, e o grande desafio desse texto é que nós desejemos mais do que Deus tem prazer de derramar como bom Pai, que é o seu Espírito Santo. A Bíblia diz o seguinte, lá em Lucas 11, verso 13, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Tem mais. Tem mais. Mas o que eu aprendo aqui com esse homem de Deus, é que para esse mais chegar na minha vida, é necessário que isso seja um desejo da minha alma. A janela do céu está aberta, mas a minha alma tem que desejar aquilo que o céu quer derramar sobre mim. Se o Pai quer dar boas dádivas, eu tenho que desejar as melhores, aquelas que o Senhor quer derramar sobre a minha vida. Eu desafio a você nessa noite é que você possa desejar ardentemente, de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as suas forças, mais da graça do Senhor sobre a sua vida. E que você não esteja conformado com o momento, com o tempo e com a condição espiritual da tua alma. Que você não se conforme só com a capa, e quem sabe só com o caminhar pelas terras como profeta, mas que você queira mais da graça de Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer em Jeremias 29, 13, buscar-me-eis, e o quê? Quando? Todo o vosso coração. Ou Deuteronômio 4, melhor 6, verso 4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Contudo, porção maior do Espírito é a alegria do Pai nos dá, mas você e eu precisamos desejá-la de todo o coração. A minha pergunta para você é: quanto você deseja dessa unção? Quanto? De verdade. Quanto você tem desejado tantas outras coisas que têm preenchido o teu coração? A segunda coisa que eu aprendo com a história de Elias e de Eliseu é que para que a gente possa viver essa porção dobrada do Espírito Santo de Deus na nossa vida, isso tem que ser algo não somente desejado, ansiado, mas buscado com perseverança. Há uma diferença entre o querer e o fazer, não é verdade? A gente tem às vezes boas intenções, mas não faz nada do que planeja. É comum no final do ano a gente fazer planos. Sua vida vai mudar esse ano. Nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? A gente até escreve algumas coisas, mas não faz nada. A gente firma propósitos, olha, eu vou perder 28 quilos. Cheguei nos 17. Orem por mim, por favor. Está difícil. Está faltando. Não é? É difícil, não é verdade? Coloco aqui e tal. É na minha vida, é na sua vida. E na vida espiritual é a mesma coisa. Os sonhos que eu tenho no meu coração, da graça de Deus, daquilo que eu quero viver no Espírito Santo de Deus, tem que deixar de serem apenas desejos ou aspirações e descer a um nível mais profundo. E eu tenho que buscar isso com perseverança. E quando eu olho para a história de Elias e de Eliseu, acontece exatamente isso. Elias vai dizer para ele assim: olha, se você estiver comigo no momento do arrebatamento, na hora que eu for levado à presença do Pai, então o Pai que pode te dar essa herança, vai te dar isso.
E aí então, à medida que eles estão indo para os lugares diferentes, ele vai a Jericó, ele vai a Betel, a Jericó, ao Jordão, eles vão encontrando profetas pelo caminho. E os profetas vão chegando para Eliseu e cochichando no ouvido de Eliseu. Eliseu, é agora. Você já sabe, o Senhor já falou para você que Elias vai ser levantado. E diz, estou sabendo, pode ficar quieto aí, fica aí que eu já estou sabendo, né? E ele é até meio rude no jeito de falar com os profetas. E a gente fica pensando, o que está acontecendo com esse menino, com esse moço? Em todos os lugares. É porque ele não queria perder um segundo de atenção de onde é que estava Elias. Não, já entendi. Pode deixar, eu quero saber onde é que está o homem. Eu vou ficar junto. Ele chegava perto de Elias e dizia, Elias chegava para ele e dizia assim, não, agora eu vou a Betel. Mas eu não estou precisando de nada não, você pode ficar aí, menino, vai, fica tranquilo, descansa. Ele diz, de jeito nenhum, o senhor vai, eu vou junto. E ele vai para lá, eu vou aqui. Não, eu estou lá porque eu quero estar do teu lado. Então você já percebeu que nós também somos avisados pelo Espírito Santo de Deus do mover da graça dele na nossa vida? Você já percebeu que o Espírito de Deus, não são às vezes profetas, não, mas o próprio Espírito de Deus, quando a gente está com aquela busca, com aquele anseio demais da graça, demais, ele diz assim, vem para perto de mim, separa um tempo para estar na minha presença, estou te chamando para a gente ter um contato pessoal, e a gente sente, e aí é aquela hora que a gente tem que buscar com perseverança. Porque várias coisas vão acontecer, algumas bem intencionadas e outras mal intencionadas no nosso meio, para que a gente não esteja no lugar certo, na hora certa, especialmente na presença de Deus. E a gente se envolve às vezes até com a própria obra de Deus, mas não se envolve com o Deus da obra. E o coração da gente vai ficando seco, apesar da gente ter desejos espirituais profundos. A palavra de Deus vai nos dizer que à medida em que Elias ia dizendo, não precisa vir não, Elias dizendo, não, eu vou. Mas me chama a atenção no texto do capítulo 2 de 2 Reis, você pode ler na sua casa, que chega um dado momento em que Eliseu não está mais sozinho em andar perto de Elias. Quando ele chega perto do Jordão, estão 50 profetas caminhando juntos. Todos eles queriam estar ali naquela hora, porque alguma coisa tremenda de Deus ia acontecer. E a Bíblia diz que quando eles chegaram à margem do rio Jordão, Deus faz um milagre e abre o rio. E Elias começa a andar a pé enxuto. Você pode imaginar onde é que está Eliseu? Colado. Ele não sabe se tem barro ou não tem, mas ele vai lá. E os 50 profetas? Sabe o que a Bíblia diz? Que eles ficaram parados na margem, olhando o que ia acontecer. Eu fico pensando que essa é a história da jornada espiritual de muita gente que está aqui. Gente que tem um desejo ardente das coisas do Espírito de Deus, de conhecer a graça, o poder de Jesus. Gente que já recebeu o convite do céu e aceitou o convite do céu. Gente sobre quem foi colocada a capa do profeta. Gente que agora sabe que Deus está fazendo coisas extraordinárias nos dias de hoje, em todos os lugares dessa terra. E gente que, por causa de ouvir estas coisas tão grandiosas de Deus, está caminhando na direção de estar sempre mais perto. Mas em alguns momentos param na beira do Rio Jordão e não atravessam. E eu fico pensando, por que será que aqueles 50 profetas pararam na beira do Jordão? Você já parou para pensar nisso? Por que será? O milagre tinha acontecido. O homem de Deus estava atravessando o rio, a semelhança do que aconteceu lá com Moisés no passado,
E a semelhança do que tinha acontecido com Josué, nos tempos um pouco mais recentes. Mas por que ele não caminhou? E por que eles não entraram? Porque só a aspiração do nosso coração não nos faz provar a porção dobrada do Espírito de Deus. A gente vai ter que ter uma determinação de buscar e de alcançar. E aqui tem uma promessa para você, a promessa que o Senhor Jesus fez: batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. E às vezes para fazer isso eu tenho que colocar o meu pé naquela lama do rio. E às vezes para fazer isso eu tenho que entrar entre as muralhas de água. Isso dá medo para a gente. Você já pensou? Muralhas de água e você atravessar? E se essa muralha quebra bem na hora que eu estou no meio do rio? Você acha que ninguém pensou nisso? Às vezes são sentimentos que o diabo lança sobre a nossa mente, dizendo: você é indigno demais, impotente demais, incapaz demais, infiel demais. E eu quero dizer que você não é diferente de qualquer um de nós aqui, de inclusive Elias e Eliseu. Porque todos nós somos homens pecadores. E a Bíblia vai nos dizer claramente que Elias sofreu todo tipo de tentação como você sofre e como eu sofri. E a Bíblia vai dizer que Elias era pecador e que Eliseu era pecador como você é e eu também sou. Sabe, a diferença não estava no homem, nem no lugar, nem no tempo, nem no Senhor, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser para sempre. A diferença estava na ardência da busca. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o conselho que eu queria deixar com você nessa noite é: você que já recebeu o convite do céu, que já colocou a capa, anda perto do Senhor. Não segue o Senhor de longe, porque todos aqueles que tentaram seguir de longe o Senhor não alcançaram aquilo que almejavam alcançar. Os 50 não viram o milagre do momento em que Elias foi arrebatado e não receberam a herança que Eliseu procurava. Pedro seguiu o Senhor Jesus de longe e, apesar de todo o desejo ardente de proteger o Senhor, de ser servo dele, de estar com ele, a única coisa que ele conseguiu fazer no pátio do sumo sacerdote foi negar Jesus 3 vezes. E se você olhar para a tua história, você que um dia já recebeu a unção de Deus e a capa do Senhor já foi colocada sobre você, toda vez que você, cheio de boas intenções, não se comprometeu até o último fio de cabelo com a graça do Senhor e com aquilo que Deus tem para a tua vida, e você tentou seguir o Senhor, mas seguir um pouco menos do que totalmente comprometido, você caiu e pecou e parou no meio da jornada. Não é verdade? Mas eu quero dizer para você que Eliseu não ficou na margem do seu sonho, ele o alcançou. E você e eu podemos alcançar esse sonho de sermos cheios do Espírito. Isso vai depender de um desejo ardente das coisas de Deus, mas vai depender também de uma busca ardente desse compromisso com o Senhor. A última coisa que eu queria deixar com você nessa noite, que aprendo com Elias e com Eliseu, é que essa porção dobrada do Espírito Santo de Deus, esse avivamento, esse derramar da graça de Deus sobre nós, é algo que eu tenho que desejar, que eu tenho que buscar perseverantemente,
mas é algo que vai exigir que eu coloque tudo sobre o altar de Deus, senão eu não vou conseguir alcançá-lo. E aí eu preciso entender o que aconteceu lá em 1 Reis 19, verso 21. E diz assim a palavra do Senhor: logo depois de Eliseu ter colocado a capa sobre os ombros de Elias, melhor, de Elias ter colocado a capa sobre os ombros de Eliseu, diz assim a palavra do Senhor: voltou, pois, de os seguir, tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne e a deu ao povo, e comeram. E então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Para mim essa é uma figura tão séria do que significa a busca de uma vida cheia do Espírito, a busca de um avivamento espiritual, a busca desse transbordar da graça. Esse moço estava lá arando a terra, e a Bíblia diz que naquela comunidade ele morava com a sua família, com seus pais, e que a terra pertencia à família. E cada um daquela casa estava cuidando de um arado. E existiam ali 12 juntas de bois e 12 arados trabalhando na terra. Eu imagino o pai, os irmãos, quem sabe os cunhados, esposos das filhas daquele senhor, dono da terra, trabalhando, todo mundo trabalhando. E você pode imaginar o arado daquele tempo, né? Aquela peça pontuda, ou de madeira, ou de ferro, fincada no chão, na profundidade exata, para sulcar a terra para a semeadura. E 2 bois ligados àquela canga, que precisavam puxar aquele arado. E pelo som e pela palavra, não é? Aquele arado estava sendo puxado por aqueles animais. Mas quando aquela capa é lançada, aquela junta de bois de Eliseu, que representava o seu sustento e a sua parte naquele trabalho, que representava a sua parte na herança do seu pai, ele para de arar a terra, pega o instrumento que é o arado, faz uma fogueira, pega os 2 bois que eram a máquina de trabalho e coloca tudo isso diante do Senhor em oferta alçada, de louvor, de gratidão, de entrega. Convida toda a família para um churrasco gostoso, deve ser a moda gaúcha, né? Espeto aquele que põe no chão assim, eu imagino, alguém, negócio aquele diferente. E no meio daquela festa, gente, naquela celebração, ele coloca tudo sobre o altar. Para dali, a única herança que ele pudesse ter, viesse das mãos do Deus eterno para a sua vida. Eu quero dizer para você que não é possível viver essa unção do Espírito sem que o Senhor seja a prioridade maior da nossa existência. E sem que Ele esteja a mover os nossos corações cada dia. E enquanto a gente estiver tentando ir para a obra do Senhor e fazer as coisas do Senhor, preocupado com o arado e preocupado com a junta de bois, ou entristecido porque nós deixamos isso ou porque deixamos aquilo, eu quero dizer para você que seremos os mais infelizes dos homens e não alcançaremos a graça. Mas quando a gente tem a coragem de dizer: Senhor, em festa de adoração e louvor, porque a minha herança é muito maior, porque aquilo que eu almejo é algo tremendo, que é derramar da tua graça sobre a minha vida. Está aqui o arado, estão aqui os bois, e não importa a terra que ficou, e não importa se algum outro irmão vai ficar com o outro pedaço. O que me importa é que o Senhor vai ser a minha herança, e o que me importa é que eu quero da tua unção sobre a minha vida. Não há maneiras de a gente viver a unção do Espírito sem que haja entregas desse tipo. Eu quero dizer o que Deus está fazendo no nosso meio, e esse é um sentimento muito sério do meu coração.
por uma série de razões Deus está fazendo isso. Uma delas é porque Deus está preparando o nosso povo para um avivamento. Tenho certeza disso. E tenho certeza que Deus vai derramar de porção dobrada, triplicada, quadruplicada do seu Espírito sobre muita gente. E nós vamos nos surpreender. Porque Deus está fazendo e é dele. Isso vem da janela do céu, não tem jeito. É dele. Eu não posso dar, você não pode dar, mas ele dá. E sabe o que Deus está fazendo? Ele está pegando homens e mulheres que talvez nunca imaginaram que a maior herança, que o maior privilégio, que o maior alvo da sua vida fosse buscar para sempre a unção do Espírito e viver essa unção. Ele está pegando gente do meio da gente e está separando. E sabe, a cada dia que ele separa tem uma festa nova. A semelhança da festa que aconteceu na casa de Eliseu. Quando a gente pega tudo em que a gente era tão bom e a gente coloca no altar de Deus, para a glória de Deus, e diz: Senhor, tudo bem, maravilha, mas eu estou buscando a unção do Teu Espírito e o servir ao Senhor de toda a minha alma. E aí a gente vai ver comerciantes, como vimos a semana passada, profissionais liberais, dizendo: Senhor, eu vou sair aqui do Brasil para ser missionário. Como vimos aqui, Eliseu e Dagmar, e oramos por eles a semana passada. Vão trabalhar com marroquinos e argelinos na França. Se Deus quiser, no começo do ano que vem, lá para fevereiro, se Deus quiser, estarão embarcando. E alguém vai perguntar: Eliseu, tem teologia? Só da graça. Mas ele tem uma coisa tremenda. É que as janelas do céu foram abertas para ele, e a capa foi lançada sobre o seu ombro, e ele está buscando servir ao Senhor. E eu vou dizer para vocês dois, queridos, vão em nome de Jesus, porque tem muito mais do poder de Deus para vocês ali. E enquanto vocês estiverem ali, a herança do Senhor vai ser dobrada e triplicada. Não é dinheiro não, viu? Não adianta se envolver muito com o árabe, que não vai ganhar muito dinheiro não. Mas vai ganhar a graça de Deus. A gente vai ver um menino que saiu há 3 semanas atrás daqui, Kaique, né? Filho de famílias nossas, advogado formado, está lá na Jocum, ficou 1 ano no treinamento, agora saiu como missionário, está indo pela fé, pegou tudo que ele tinha conseguido, carro dele, as coisinhas dele, vendeu tudo, queimou tudo, investindo na obra de Deus. Já está lá. A última vez que ele conversou comigo, ele disse: pastor, eu ainda não tenho sustento, estou consumindo as últimas coisas que sobraram, mas eu sei que Deus tem alguma coisa para mim. Deus está fazendo isso com o João. Você ouviu o testemunho dele? Eu não sei o que você vai fazer lá, viu, meu filho? Montar um salão bonito não vai dar lá, viu? Eu estou imaginando como é que seria o salão da selva. Agora, quem já viu esse moço trabalhar nas nossas campanhas aqui evangelísticas, sabe que ele não perde tempo, né? Enquanto ele corta o cabelo, ele já prega logo a palavra de Deus, e o cara não pode sair fugindo, senão fica com um caminho de rato, ele fica até o fim da mensagem, né? Não tem jeito. E daqui a pouco a gente vai ter um outro privilégio, a gente vai orar por um casal aqui da nossa igreja, Paulinha e Débora. Daqui a pouquinho, seus familiares estão aqui, irmãos de outras igrejas estão aqui, que o conhecem, porque Deus está falando com eles há 1 ano, ou mais de 1 ano já, mexendo com o coração deles, para que eles se dediquem exclusivamente à obra do Senhor. E a nossa igreja, em assembleia, decidiu convidá-los para trabalharem conosco aqui em tempo integral e assumirem o ministério da juventude da nossa igreja.
E hoje à noite eu vou ter o privilégio, junto com o pai dele, com a mãe dele que está aqui, de a gente pôr as mãos sobre aquele menino, não é? Porque o pai dele é pastor também. Imagina quanto tempo você orou com esse menino, não? E eu sei que ele deu muito trabalho. Mas o Senhor fez uma obra tremenda na vida dele também. E hoje ele tem sido testemunho para tanta gente. Deus está fazendo um movimento. Você vai perguntar, e aí, pastor, como é que é? Não, eu não sei como é que é. Eu sei que Deus está movendo gente. Mas não vai parar aqui, gente. Não vai parar aqui, não. O que sinto no meu coração é que Deus vai fazer mais e vai despertar mais. E você está na mira do Senhor. Está perdido, porque Deus não erra uma. Agora eu quero dizer uma coisa que é ser tremendamente abençoado. Está na mira do Senhor. E Deus tem chamado a minha vida, e tem chamado a tua vida, para que a gente não se conforme com aquilo que a gente já está vivendo. Você é um crente no Senhor Jesus? Aleluia! Mas não se conforme, o Senhor quer derramar mais da sua graça. Olha para a tua mão, pode olhar para a tua mão. Deus quer fazer dessa mão uma mão ungida por Ele. Ele quer fazer dos seus lábios um lábio ungido por Ele. Ele quer deixar um rastro por onde você passa. O rastro do óleo do Espírito derramado sobre você, que vertendo sobre a sua vida, vai deixando as marcas da graça de Deus por onde você passa. Às vezes a gente não entende a obra que Deus está querendo fazer na nossa vida. E às vezes a gente luta contra essa obra. E vou dizer para você, quem mais sofre ao lutar contra Deus é você. Porque tudo quanto procede de Deus é bênção para a nossa vida. E eu diria para você, não luta com aquele que quer te abençoar, mas renda-se àquele que não somente te salva, mas te dá o privilégio de poder herdar com Ele o reino. Lembra que o reino dele, Ele quer dar a você pela misericórdia e pela graça dele. Meu desafio para você nessa noite é muito simples. Queira mais. Busque mais. E não tenha medo ou temor de colocar nada sobre o altar de Deus que Deus venha lhe pedir. Porque o que é uma junta de boi, um arado que hoje ninguém mais usa, que talvez naquele tempo fosse um instrumento tão caro e tão precioso, comparado com a graça que Deus derramou sobre a vida desse homem, Eliseu. O que é aquelas coisinhas que amarram o teu coração, que seduzem a tua alma, que são obstáculos no meio do teu caminho, comparado com aquilo que o Senhor quer derramar da sua misericórdia, da sua graça, do seu poder sobre a tua vida, filho. E vou dizer mais, à medida que o tempo passa, e a gente atravessa os sonhos da vida, a gente quando olha para trás vai vendo que aqueles sonhos não têm sentido diante da vida que a gente está vivendo aqui mais. Quanto mais diante da eternidade que Deus tem preparado para nós. Quando eu lembro que eu queria de todo o meu coração um Fiat 147 verde abacate, meu Deus do céu. Não tem sentido, né? Absurdo. Quando eu lembro que eu fui numa loja para comprar um paletó que eu achei lindo, xadrez, saí agradecendo a Deus, obrigado Senhor pelo paletó,
Que absurdo! Se nessa vida, quando a gente olha para trás, algumas coisas que a gente sonhou não tem sentido, por que eu tenho medo de colocar no altar de Deus qualquer coisa que Ele me peça, comparado com a eternidade? Pensa nisso e busca, porque tem mais. Eu queria nessa hora orar com o Paulinho, com a Débora, queria convidá-los para virem aqui à frente. Queria convidar toda a família do Paulinho e da Débora que está aqui participando com a gente nesse momento, especialmente seu pai que está aqui para nos ajudar nesse momento de oração, como pastor, mas como pai também, né? Mas traga a mamãe, traga a família. Eu queria convidar os diáconos desta igreja para estarem aqui conosco, os pastores desta igreja, os pastores que estão presentes aqui, aqueles irmãos que estão conosco aqui nesta igreja, talvez não no ministério de tempo integral, mas são pastores aqui conosco. Venham aqui nesta hora, nós queremos orar por eles. O Paulinho não está sendo ordenado ao ministério pastoral, um dia vai chegar esse tempo, né? Mas ele está sendo dedicado ao Senhor para um ministério de tempo integral. Vamos ajudá-lo no seu preparo. Já começou, né, a estudar, a se preparar. Mas o que está acontecendo aqui é muito parecido com a história que eu li. Ontem ele deu um testemunho e disse que quando ele era pequeno ele pegava os discos do pai. Eu imagino como é que eram os discos do pai, né? E ele riscava na ficha técnica dos discos, pode subir, né? Ele riscava na ficha técnica o nome das pessoas da ficha técnica do livro e colocava o nome dele. Porque ele sonhava um dia que o seu nome estivesse nesses discos. E essa foi a profissão dele até agora. Até ontem. Né? E Deus lhe deu o seu sonho de poder trabalhar como músico, como arranjador, como produtor, não é? Em mais de 1000 discos e CDs. Então o nome dele está em várias fichas técnicas. Só que Deus pediu para ele pegar o arado dele, a junta de bois, e colocar no altar. Eu não quero dizer que Deus tire da gente os dons, mas agora os sonhos vão ser maiores, Paulinho. Porque o sonho de ter um nome numa ficha técnica já foi. Agora a gente quer não somente o nome no livro da vida, mas a gente quer a graça de Deus derramada abundantemente. Eu queria convidar todos os jovens dessa igreja para ficarem de pé agora, só os jovens dessa igreja. Tá? Agora é uma pergunta difícil para alguns. Estava perguntando aí, né? Olha que você vai assumir uns compromissos sérios aqui. Eu pedi para vocês ficarem de pé, porque o que nós vamos fazer tem um sentido muito sério. E vocês fazem parte daquilo que está acontecendo aqui. Esse casal é um casal dentre vocês. E os que eu sinto é que alguns de vocês daqui a pouco vão estar aqui com a gente. E vão estar passando por coisas parecidas, porque é esse movimento do Espírito no meio da gente. Tá? E que nesse momento vocês vão ser um time. Vão estar ligados numa mesma visão. E vão trabalhar para o mesmo Senhor. E todos hão de ser conservos. Servos juntamente com. Para a glória do Senhor Jesus. Eu estou pedindo para vocês ficarem de pé, porque quando nós orarmos por esse casal, e vocês estiverem orando também junto conosco, nós queremos orar por vocês. Tem uma multidão aqui, ó. E cada um de vocês é alvo da graça, da misericórdia e do poder de Jesus. E alguns de vocês vão ter que colocar os seus sonhos no altar do Senhor também. Sabia? Eu quero dizer para os que têm cabelo branco, não é só para os jovens não, todos nós temos que colocar os nossos sonhos no altar de Deus. E talvez nós que tenhamos mais cabelos brancos tenhamos que saber primeiro que os nossos sonhos
só tem sentido se o Senhor for Senhor dos sonhos também. Amém? Queria que vocês se ajoelhassem diante do Senhor. Eu queria convidar o pastor Silas agora para orar. Eu acho que é um privilégio muito grande tê-lo aqui conosco, não é? E queria que orasse pelo seu filho, pela sua nora, por essa juventude que está aqui, por essa igreja, e nós somos parceiros. E somos abençoados pelo fruto das suas orações aqui. Oremos neste instante. Querido e eterno Pai, Teu nome é glorificado nesta noite. Teu nome é exaltado, Senhor, pelo grande privilégio que nos concedes. Toda a glória e toda a honra, Senhor, pertence a Ti e tributamos a Ti. E nesta hora, quando vemos diante do altar da Tua casa, o jovem Paulo Davi e Débora, colocando a sua vida diante de Ti, Senhor, cumprindo a Tua promessa que fizeste a nós. Senhor, nós Te pedimos agora a Tua bênção sobre eles. Nós pedimos a Ti, Senhor, que conceda-os a porção dobrada do Teu Espírito nas suas vidas. Que eles tenham a direção de Ti, Senhor, para junto com esta juventude que verificamos agora, proclamarem o reino de Deus, buscarem outros para Ti, Senhor, para estarem diante de Ti, Te servindo. Dá ao Paulo, a Débora e aos filhos a bênção, Senhor, que destes aos Teus filhos no passado e que concedes a nós até hoje. Senhor, que eles possam ser uma luz, uma bênção, que possam ser sal da terra e possam desempenhar a Tua obra, Senhor, com alegria no coração. Dá a eles força, coragem, ânimo, unção, para os momentos e adversidades da vida, eles saibam passar, Senhor, e que Tu estejas no barco para dirigir. Senhor, Te louvamos pela vida deles, do pastor Pascoal, dos seus companheiros desta igreja. Senhor, que juntos possam desempenhar a Tua obra como tem feito, e a Tua glória se manifeste cada dia. Senhor, Te louvamos, porque Tu és Deus e as Tuas promessas nunca falham. E tenho certeza, ó Pai, que este grupo que aqui está presente em pé nesse instante, esse grupo de jovens que Tens dado a esta igreja, Senhor, poderão se multiplicar, triplicar, cada vez mais, com outros que virão para engrandecimento do Teu reino. Dá graça, Senhor, tantos quantos se dedicam à Tua obra, e possam ser cheios do Teu poder, cheios da Tua unção, e onde colocarem a planta dos seus pés, ali a Tua bênção esteja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. Como é que está aquele pessoal que quer me ajudar aí? O Jonas, a Bianca estão aí? Cibele, chega aqui. Me ajude aqui.
Paulinho e Débora, nós queremos deixar uma lembrança da igreja, dos jovens, para vocês, e com isso deixar as nossas boas-vindas. Nós sabemos que vocês estão aqui porque Deus está colocando, e isso foi confirmado por Deus no coração de muitas pessoas, e que vocês possam continuar sendo bênção, não somente na vida dos jovens, mas também nas nossas vidas, tá? Débora quer falar? Eu só dependo mesmo das orações, né? De todos esses jovens e da oração dos irmãos. Quando vocês me viram chorando e às vezes falando sobre decisões da minha vida, era essa decisão, né? Até um tempo foi difícil de ser tomada, mas depois de entender que a melhor vontade para a minha vida era a vontade de Deus, eu choro hoje de alegria, assim, de poder olhar e falar: Deus, muito obrigado, porque o Senhor está concedendo esse privilégio para mim de poder dedicar a minha vida, a vida da minha família, dos meus filhos, para a glória do Teu nome. Seja abrindo mão de algo que para mim foi tão importante durante tantos anos, mas que eu me lembro uma pregação uma vez que Deus colocou no coração do pastor Pascoal, que se o não do Senhor, tipo assim, é para a glória do nome dEle, então não continuo mais, paro, e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Amém. Joia, Deus abençoe, né? Gente, vamos de pé celebrar juntos? Deus é maravilhoso, tudo isso que Deus faz, todas essas vitórias que Ele dá, é pela sua graça e misericórdia. Agora a juventude me ajudando, é a graça, a maravilha de Deus, e Ele é precioso, maravilhoso e fonte de alegria. Maravilhoso Ele é, bendito Rei em toda a terra, rendemos glória ao Cordeiro, como o Senhor outro não há. Maravilhoso, maravilhoso Ele é, bendito Rei em toda a terra, rendemos glória ao Cordeiro, como o Senhor outro não há. Digno de louvor é o meu Senhor, e engrandecido em toda a terra, fonte de alegria, muita alegria, como o Senhor outro não há. Digno de louvor é o meu Senhor, e engrandecido em toda a terra, fonte de alegria, muita alegria, como o Senhor outro não há. Mais uma vez. Maravilhoso Ele é, bendito Rei em toda a terra, rendemos glória a
maravilhoso Ele é. Bendito Rei em toda a terra, rendemos glória ao Cordeiro, como Senhor outro não há. Digno de louvor é o meu Senhor, e engrandecido em toda a terra. Monte de alegria, muita alegria, como o Senhor outro não há. Digno de louvor é o meu Senhor, e engrandecido em toda a terra. Fonte de alegria, muita alegria, como o Senhor outro não há. Amém? Gente, olha, vai ser uma semana muito especial, hein? Muito preciosa. Eu só quero lembrar você, hoje, assim que acabar o culto lá embaixo, Deus continua fazendo maravilhas. Sabe, tem gente que quer saber um monte de coisa para falar para o colega de trabalho e não sabe sobre outras seitas que aparecem no Brasil e no mundo inteiro. E às vezes a gente não sabe o que dizer e não sabe onde encontrar informação para isso. Então, para ajudar a resolver isso, a sua igreja lança hoje, lá embaixo, um livro sobre seitas, heresias do nosso tempo. E o pastor Jaziel, esse grande teólogo que Deus nos dá aqui da igreja, lança o livro hoje lá embaixo e você pode adquirir e já pegar os autógrafos. Agora, a Cleusa falou que precisa de um monte de gente aqui quarta-feira. Veja lá se você se encaixa numa dessas. Precisa de gente para ajudar na recepção. Então, se você pode ajudar na recepção, vem aqui agora, depois da oração. Precisa de alguém para ajudar a fazer a decoração toda do salão lá de baixo. Aqueles irmãos hábeis que sabem subir em escada, que sabem arrumar coisas que nem... Você, eu sei que é bom nisso, até o tamanho você já tem, não é? Quer dizer, um homem como o Lira está vocacionado para isso. Ele vai tirar folga quarta-feira no serviço para vir ajudar. Eu sei que você tem esse coração. Então precisa de gente para ajudar na decoração. Cozinha, nem se fala, hein? Quem sabe cozinhar, pode vir ajudar a trabalhar na cozinha. Sabe aqueles homens que estão de folga quarta-feira, que não vão trabalhar, que vão vir de gravata borboleta, e aquelas irmãs também? Então você pode vir ajudar a servir quarta-feira, tira folga, Deus perdoa, falta no serviço, vem aqui quarta-feira ajudar. Gente que vai aceitar Jesus precisa de conselheiros. Se você pode vir ajudar, você vem receber pessoas que se converteram, precisa dos sentinelas de oração, e vai ter muito bazar, vendendo coisas e estandes você pode montar. Se você quer convites, alguém de manhã procurou convite, alguém ainda está precisando de convite, faz assim para mim. Alguém está precisando de convite? Último dia, hein? Então quem quer convites, quanto custa? É de grátis, como diz meus filhos quando era criança. É de grátis? É, de grátis. Então olha, quem quer convite, vem aqui assim que acabar o culto, pegar os convites para poder trazer os seus ou suas convidadas. Combinado? Agora eu queria o Sofonia aqui, por favor. Vem cá, Sofonia. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida, com Deus a seu lado, num novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Aê, Sofo! 15 anos, hein, Sofo? 76. Olha só, hein? 76 com eles. Disseram que preto quando pinta tem 3 vezes 30? Viu que bonitinho? 76 anos, tá? A gente tá feliz com a vida do Sofo. O Sofo é patrimônio da igreja, porque... né? É patrimônio, por isso que eu estou chamando aqui, porque não dá para chamar todo mundo no dia do aniversário. Mas o Sofo é o vice-presidente da igreja, é querido de todos nós, é o pai de todos nós, não é verdade? Pai, avô.
quando eu era adolescente, eu já vi esse homem cantando aqui, hein? Hein? Não é mole, hein? Por isso que eu vim na frente na hora dos jovens. Vocês viram? E eu vi esse pastor aqui de calça curta lá em Santos. É, ó. Olha, tem a assessoria aqui já trouxe até uma foto do Sofo quando ele era pequenininho do lado do pai, ó. Que coisa bonita, olha, tá, verdade, tá aqui, ó. Que jornal é esse? Jornal de 99, olha. E ele já era bonitinho assim. Tira um close aqui para todo mundo ver na tela, ó. Olha lá, ó. Ó, o menorzinho é o Sofo, viu? Não, é aqui, ó. É que ele é vesgo que nem eu. Aqui é o Pascoal. Olha lá. Dá para ver lá? Olha que lindinho, ó. Ó, a galeria, vai. Ó. Vocês viram? Bonitinho. Então vamos orar pelo Sofo, gente? Vamos. Tirando as brincadeiras de lado, todo mundo sabe que o Sofo é querido. E a gente está feliz pela sua vida, viu, Sofo? O André e a Eunice já foram embora, estamos aqui. Nós queremos orar com vocês. Eles vão numa tarefa e missão oficial da nossa cidade, para trabalhos lá nas embaixadas do Japão, e a gente ia orar junto com eles. Acho que já saíram, a Eunice não está legal. Ore para a Eunice ficar boa para aguentar essa viagem, hein? 1 mês viajando aí pelo Japão e Estados Unidos. E quando vão orar por pequenininho, geralmente o pastor pega no colo, hein? É. Além de tudo é engraçadinho. Como diz uma certa senhora, ai precioso. Vamos orar, gente? Vamos orar pelo Senhor? Ó Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tanta alegria, muita alegria. Muito obrigado, Deus, pela vida do Sofonias, pela vida da dona Janeti. Muito obrigado, Deus, pela vida das suas filhas, tão preciosas. Muito obrigado pelos netos, as netas. Que família linda, ó Deus. E obrigado por esse dia hoje tão especial, pela vida dele com 76 anos e servindo ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pela formação que ele recebeu e como vale a pena educar a criança no caminho em que deve andar, para que quando envelhecer não se desvie desse caminho. E o Sofo é uma prova viva disso. Muito obrigado, Deus, pelo carinho dele para com essa igreja. Deus, obrigado pelo pastor Jaziel, por esse livro que ele lança hoje para ser de grande informação para todos nós. Que o Senhor use esse livro para nós aprendermos como ensinar outros do amor de Jesus, para conhecermos o que os outros pensam nas suas seitas e às vezes não sabemos. Obrigado, ó Deus, por tanta cultura teológica, mas também por tanta piedade que o Senhor tem dado ao pastor Jaziel e a Esther. Obrigado, Deus, por esse culto, por tudo que nós vivemos aqui. Abençoa também o André e a Eunice, já oramos por eles. E guarda-os quando vão ao Japão para a missão oficial da nossa cidade. Que eles sejam ali, ó Deus, muito mais do que representantes da nossa cidade, eles sejam representantes do reino de Deus. Usa-os ali. Também a viagem que farão aos Estados Unidos, as igrejas que vão visitar, os projetos de construção que eles vão ver. Guarda eles ali, ó Deus. Dá saúde para a Eunice que não está bem. E abençoa esse chá. De novo eu te peço, Deus. E agora, esse pessoal todo que precisa ajudar nessas tarefas todas, eu te peço que tu nos dês muita gente para ajudar na recepção, para ajudar nos sentinelas, na decoração, para ajudar no bazar, para ajudar na cozinha, para servir a comida para os visitantes. Ó Deus, abençoa tudo isso para a honra e glória do teu nome. E que o Senhor nos dê uma semana muito preciosa. E que o Senhor abençoe também a igreja lá de São Gonçalo, que está tão triste com essa doença tão grave do seu pastor. Senhor, cura o pastor Mauro Israel Moreira, Deus. Cuida daquele cérebro, Deus, aquele tumor tão grande que está ali, que é tão grave. Senhor, ele sabe o risco de vida que ele corre essa semana. Mas, Senhor, o Senhor é fonte de alegria. E o Senhor é maravilhoso. E nós cremos no Senhor. Dá então uma semana muito abençoada para a gente. É assim que te oramos, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Senta um pouquinho, gente, escuta os sinos, coisa linda que você vai ouvir agora. Depois um abraço lá fora, hein?